Saudação, turma. Professor Alessandro Marques, da disciplina Administração Financeira e Orçamentária 1, tá? E hoje nós vamos dar continuidade, pessoal, ao conteúdo que nós começamos a falar de ponto de equilíbrio operacional, né? Que é aquele ponto em que a empresa ela encontra a sua capacidade operacional encontra-se em equilíbrio, ou seja, tudo que ela produziu, tá? Ela consegue fazer frente, né, às suas despesas operacionais. Então, é quando o lucro operacional da empresa é igual a zero, tá? É quando nós estamos aí no ponto de equilíbrio, tá? Então, eu vou só recapitular aqui algumas coisas, né? Começamos a definir o ponto de equilíbrio operacional a partir, né, quando nós falamos aqui. O ponto de equilíbrio, gente, ele é formado a partir das relações de custos e despesas fixas e variáveis, tá? Levando em consideração também as receitas de vendas. Então, como é que a gente consegue fazer essa conta? Nós sabemos que receita é preço vezes quantidade, certo? Custo fixo da empresa que não depende das quantidades que a empresa produz e os custos variáveis. Então, custo variável unitário vezes a quantidade. Então, se nós pegarmos a receita, subtrairmos os custos fixos, subtrairmos os custos variáveis, nós vamos ter o lucro antes do imposto e dos juros, que é dado dessa forma aqui, tá? Se nós isolarmos a quantidade, que é algo comum aos dois termos, nós vamos chegar a essa expressão aqui, tá? Porque qual é a ideia de equilíbrio? É que o lucro antes do imposto e dos juros, ele seja igual a zero. Então, essa relação aqui que nós encontramos como lucro antes do imposto, né, e antes dos juros, ela tem que ser igual a zero, certo? E para nós fazermos isso, nós pegamos basicamente essa expressão aqui e igualamos a zero, tá? E ao igualar a zero, nós colocamos a quantidade em evidência, né? Fizemos aqui as devidas operações matemáticas e nós encontramos que a quantidade que equilibra o operacional da empresa é definido como custo fixo dividido por preço menos custo variável. Então, essa quantidade de unidades a ser produzida e vendida pela empresa é que denomina-se o ponto de equilíbrio operacional, tá? Ou seja, o volume mínimo de vendas necessário para pagar todos os custos operacionais fixos e variáveis da empresa. Então, se a empresa produzir essa quantidade de equilíbrio aqui, gente, nós vamos ter um equilíbrio operacional, tá? Agora, se a empresa estiver operando abaixo dessa quantidade, obviamente que ela vai estar operando numa faixa de prejuízo operacional, tá? Da mesma forma que se ela produzir acima dessa quantidade de equilíbrio aqui, ela terá aí um lucro operacional, tá? Porque essa quantidade aqui, que ela está produzindo em Q, é a quantidade que zera o lucro operacional dela, tá? Agora, se ela produzir uma unidade a mais, essa unidade ela representa um lucro positivo. Se ela produzir uma unidade a menos, isso já representa um lucro, né, negativo, tá? Um prejuízo operacional, como nós costumamos dizer. Então, realizando vendas acima desse ponto, só para resumir, a empresa atua na faixa de lucro operacional. Volumes de venda abaixo dessa quantidade, né, desse ponto de equilíbrio, gera para a empresa um prejuízo operacional. Tá? A diferença que consta aqui no denominador, pessoal, preço menos custo variável, é o que nós definimos como, foi a mesma coisa como nós definimos como margem de contribuição. Como nós definimos aqui, ó. Se nós pegarmos a receita bruta e nós subtrairmos dessa receita os custos e despesas variáveis, nós vamos ter a margem de contribuição, tá? Que é essa mesma expressão aqui, ó. Então, se nós pegarmos em equilíbrio preço menos quantidade variável, ela é denominada única e exclusivamente como a margem de contribuição de um determinado produto. Então, essa expressão daqui, né, que era custo fixo sobre preço menos custo variável unitário, ela se resume basicamente à margem de contribuição. Ou seja, nós podemos pegar
custo fixo da empresa, dividir pela sua margem de contribuição, que nós vamos encontrar a quantidade de equilíbrio operacional, certo? Agora, essa fórmula, né, nós também podemos extrapolar para uma empresa que trabalha com mais de um produto. Aqui nós trabalhamos apenas um produto especificamente. Agora nós estamos trabalhando com um produto que vai de I igual a 1 até N produtos. Então, o que é que nós precisamos para calcular? Custo fixo, né, da empresa dividido pelo somatório das margens de contribuição para cada produto I, lembrando que I vai de 1 até N produtos, vezes a quantidade daquele produto I, tá? E isso aqui eu vou dividir pelo somatório, que vai de 1 a I, da quantidade de cada um desses produtos I, tá? E aí eu consigo extrapolar, né, a fórmula para uma quantidade, né, de equilíbrio, levando em consideração todos os produtos que a empresa trabalha, certo? Agora, existem 3 tipos de ponto de equilíbrio, gente. O ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro, que nós vamos definir agora, tá? O ponto que nós acabamos de calcular aqui é o ponto de equilíbrio que nós definimos como ponto de equilíbrio operacional. Ele é o ponto de equilíbrio contábil, né? Que é o ponto, uma vez que ele é baseado na ideia de que o lucro contábil é igual a zero, tá? Então, custo fixo sobre margem de contribuição ou preço mesmo, menos quantidade, menos custo variável unitário, nos dá o ponto de equilíbrio contábil. Certo, professor? Mas e o que é que vem a ser, então, o ponto de equilíbrio econômico? É quando a empresa diz, olha, além do lucro contábil zero, eu quero ter um lucro mínimo, tá? E aí nós vamos somar aquele custo fixo, um lucro que é o mínimo que a empresa espera obter ali naquele momento, tá? Então, o volume de vendas que vai produzir um lucro esperado mínimo. Ou seja, se nós retirarmos esse lucro mínimo daqui, nós cairemos nessa mesma fórmula aqui. E nós sabemos que aqui a quantidade igual ao lucro a zero, tá? Nesse caso aqui, eu vou conseguir cobrir todas as minhas despesas e vai ter um lucro mínimo que a empresa vai definir, tá? Seja um lucro de 20 mil, lucro de 30 mil, lucro de 40 mil, e ela vai considerar isso aí no seu ponto de equilíbrio, tá? E vai produzir a quantidade e vai vender a quantidade que vai resultar para ela naquele lucro mínimo, tá? É a garantia de um lucro mínimo aí para os investidores em cima daquele capital que eles estão investindo na empresa, ok? Tá, Alessandro, mas e qual é o conceito, então, de ponto de equilíbrio financeiro, né? Ele calcula, gente, o volume de vendas que iguala as entradas e saídas de caixa, tá? Então é diferente. Aqui eu estou levando em consideração o equilíbrio financeiro, né? O equilíbrio nas finanças da empresa. Então o que é que ele precisa fazer? Igualar todas as entradas de caixa com as saídas de caixa. Isso precisa ser igualado, tá? O ponto de equilíbrio financeiro, gente, ele vai eliminar aí, portanto, alguns conflitos em termos de prazo de pagamento e prazo de recebimento, que ele vai equalizar, né, as entradas com as saídas para encontrar aí o equilíbrio. Então aqui embaixo um denominador não muda, aqui eu já continuo os meus custos fixos, e aqui eu vou deduzir, pessoal, aquelas despesas que não são desembolsáveis no momento. Certo, professor? Mas quais são essas despesas? Né? Principalmente, gente, depreciação. A depreciação, embora nós saibamos que ela deduz o lucro da empresa, ela não deduz o lucro naquele momento, porque é um desgaste do material, né, do maquinário, é um desgaste da matéria-prima ao longo do processo, que não representa uma saída de recurso naquele momento especificamente. Então nós deduzimos ela daqui, tá? E nós vamos incluir aí as amortizações em cima daqueles empréstimos e financiamentos que a empresa tomou em um outro período, tá? Por quê? Porque ali representa saídas de caixa referente ao empréstimo contraído em um outro momento, mas representa uma saída de caixa. Então pode provocar um desequilíbrio aí em termos financeiros. Então basta nós pegarmos custo fixo menos aí depreciação, né, que são despesas não desembolsáveis, mais as amortizações que saem ali do período, né,
e dividimos isso pelo preço menos o custo variável unitário, nós vamos ter o ponto que equilibra as finanças da empresa, certo? Gente, o que vem a ser então a alavancagem operacional? A medida de alavancagem operacional, pessoal, revela como uma alteração no volume da atividade, isso influi sobre o resultado operacional da empresa. Ou seja, se a empresa disser assim, pessoal, hoje eu quero aumentar o meu volume de vendas, né? Quero aumentar o meu volume de produção, qual que vai ser o efeito disso em termos de lucratividade operacional? Ou seja, um exemplo para vocês, se as vendas da empresa sofrerem uma variação de 10% em certo período, qual vai ser o impacto desse comportamento, né? Qual vai ser o impacto desse aumento nas variações de venda de 10% sobre o lucro operacional da empresa? Tá? Então a gente precisa saber se aumentar o volume de vendas hoje em 10%, quanto que o meu lucro operacional vai refletir isso, tá? E existe um indicador que nós podemos calcular aí, né, para definir qual é o grau de alavancagem operacional da empresa. Quanto ela consegue alavancar o seu operacional e isso gerar um efeito, tema aí de lucratividade. Para quantificar esse efeito, nós calculamos da seguinte forma: percentual de variação no lucro dividido pelo percentual de variação no volume de vendas. Então vejam, a variação no volume de vendas nós definimos a priori. Nós vamos aumentar as vendas em 10%, em 20%, em 30%, e nós queremos saber quanto em termos percentuais o lucro da empresa vai variar, tá? Então essa conta aqui, nós primeiro precisamos fazer essa conta aqui para calcular qual é essa variação em termos de lucratividade. Desculpem. E depois que nós calcularmos isso, nós conseguimos calcular o grau de alavancagem operacional, certo? Empresas que apresentam, gente, maiores custos e despesas fixas em relação aos custos e despesas totais terão a maior capacidade aí de alavancar seus lucros. Por quê? Porque o custo fixo ele não depende, né, da produção, não depende do volume de produção. Então ela pode aumentar sua capacidade produtiva, né, alavancar sua parte operacional sem promover uma alteração significativa na estrutura de custos da empresa. Por quê? Porque os custos fixos e despesas fixas representam uma parcela significativa aí das despesas totais. Tá? Então, os custos variáveis eles variam muito pouco em relação ao custo total da empresa. Então, ela consegue ter uma margem operacional maior para alavancar aí a sua capacidade, certo? Então, a alavancagem operacional, pessoal, pode ser vista como uma faca de duas pontas, né? Como costumamos dizer. Porque os lucros começam a aparecer quando unidades adicionais são vendidas, aumentando proporcionalmente, né, de forma mais rápida à medida que as vendas vão aumentando. Principalmente pessoas que têm essa estrutura de custo aqui. Agora, por outro lado, o efeito inverso também ocorre. Se o volume de vendas também começar a diminuir, o efeito sobre a lucratividade da empresa também vai ser maior. Então a empresa tem que ter muito critério e muita cautela aí na hora de fazer essas alavancagens, tá? Então, gente, há uma importante relação entre grau de alavancagem operacional e risco econômico da empresa. Porque se eu estiver pensando em uma empresa com essa estrutura aqui, em que os custos fixos representam muito mais em termos dos custos totais do que os custos variáveis, né? Se a empresa diminuir o seu volume de vendas, como é esse momento que nós estamos vivendo aí, que o volume de vendas ele diminuiu em função do contexto do Covid-19, o que é que nós vamos ter aí, tá? Nós vamos ter que empresas muito alavancadas estão sofrendo, porque ela tem custos fixos muito elevados. Elas precisam continuar vendendo para fazer frente a essas despesas fixas. Então, na medida em que as despesas fixas são muito grandes e o volume de vendas começa a cair, ela incorre nesse segundo momento aqui, ó, que é esse efeito, né, de volume de vendas baixo, vai acarretar aí um risco operacional muito maior para a empresa, tá? Então, quanto maiores forem os custos e despesas fixas, maiores se apresentam as chances, né, de grandes lucros e maiores riscos também de grandes prejuízos.
Então, é essa faca de dois gumes que a empresa precisa estar sempre atenta, tá? E quanto maiores forem as despesas variáveis, maiores também serão aí os riscos em caso de elevações de custos, tá? E como é que a gente consegue calcular a alavancagem operacional? Visto que lá quando nós definirmos ela teoricamente, o grau de alavancagem, faltava definir aqui qual é a variação na lucratividade da empresa, certo? E agora nós vamos definir como é que nós chegamos a essa informação. Está aqui. Grau de alavancagem operacional é variação percentual no lucro operacional sobre variação no lucro, no volume de vendas. Essa variação no volume de vendas nós já conhecemos a priori. Precisamos definir esse numerador aqui. E era definido, pessoal, como uma derivada, né? É um conceito mais abstrato da matemática. Que aí nós vamos trocar isso em miúdos, tá? Então, o que é que nós precisamos para calcular a variação no lucro operacional? Variação na quantidade operacional vezes receita de vendas por unidade menos o custo, né, e despesas variáveis por unidade. E aqui embaixo nós temos quantidade vezes receita de vendas unitárias, tá? Menos custo variável unitário, menos os custos fixos. Tornando isso ainda mais claro, tá? O que seria essa variação no volume de vendas? Nós fazemos da seguinte forma aqui. Variação na quantidade de vendas sobre a quantidade, tá? E aí nós vamos utilizar, pessoal, essa parte aqui, a variação na quantidade de vendas, é essa informação aqui, certo? Pegando essa fórmula aqui, nós vamos substituir essa informação aqui no numerador e essa informação no denominador. Reorganizando, ou seja, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, como nós fizemos aqui. Variação de quantidade vezes variação de quantidade elimina, vai ficar quantidade vezes isso, certo? Que é o que nós encontramos aqui, certo? E como é que a gente calcula? Basta pegarmos a quantidade, receita, né, por unidade vendida, menos custo variável por unidade, dividido por quantidade, vezes receita de vendas por unidade, menos o custo variável por unidade, menos os custos fixos, tá? E se a gente pensar em termos totais, de volumes totais de vendas, é mais simples ainda. Basta nós pegarmos receita total de vendas menos custo variável total dividido por receita total de venda menos custo variável total menos aí os custos fixos da empresa. Aqui a gente consegue, pessoal, ter uma clareza maior, né, de qual é o grau de alavancagem operacional da empresa. E foi essa a nossa aula, nós falamos aí de pontos de equilíbrio operacional, contábil, econômico e financeiro, e definimos também o que é alavancagem operacional e falamos de grau, né, de alavancagem operacional, que é o indicador que nós usamos para mensurar a capacidade operacional da empresa. Lembrando que nós utilizamos, né, o capítulo 11 do livro de Assaf Neto, e como sempre eu oriento, sugiro que vocês leiam o capítulo para se aprofundar mais no conteúdo e qualquer dúvida, estou aqui à inteira disposição de vocês. Até a próxima aula, pessoal.